Muito boa noite a todos, todos aqueles que estão aqui presentes neste momento, neste direto. Vamos perceber se só se chega mais alguém entretanto e acredito que as pessoas vão acabar por chegar, mas acima de tudo, agradeço a todos o facto de estarem aqui presentes hoje, sobretudo para refletir e discutir sobre um tema que eu diria que é tremendamente atual. E é tremendamente atual exatamente pela importância que tem e pelo impacto que poderá ter para todos nós. Portanto, eu agradeço, Sr. Jaime Baião, desde já as suas palavras, agradeço também todas as palavras que os restantes me deixaram e que me têm deixado. É muito importante conseguir também ter a vossa confiança quanto a um aspecto desta natureza. E eu até gostaria de começar exatamente por um aspecto que o Sr. Rolo Machado aqui refere, que sugeriu uma questão de uma sondagem que foi publicada pela Euroscopia, acho que é assim que se chama a entidade, deixem-me recuperar os dados. É exatamente, a Euroscópia. A Euroscópia, basicamente, estamos a falar de uma entidade espanhola e que é responsável por reunir os dados de várias sondagens a nível europeu e depois também conduz sondagens por ela própria. Ora bem, houve uma sondagem que foi conduzida não há muito tempo e que foi conduzida em 9 países da União Europeia. Nomeadamente, estamos a falar de Espanha, Itália, França, Alemanha e Áustria, Grécia, Países Baixos e Portugal, portanto, pela Pitagórica, e traz resultados extremamente interessantes, diria eu, porque demonstra qual é que é o posicionamento das pessoas perante este conflito militar na Ucrânia atualmente. Ou seja, com base nestes elementos que têm sido conhecidos e que foram revelados através deste estudo de opinião, e eu estou agora aqui a olhar exatamente para os resultados, já vou partilhar convosco esse link. A sondagem de Euroscópia basicamente vem demonstrar que, em média, analisando os resultados de todos os 9 Estados-membros da União Europeia em conjunto, é possível chegar à conclusão que 48% dos cidadãos inquiridos dos 9 países, em média, são a favor de uma resolução rápida do conflito, mesmo que a Ucrânia tenha de ceder territórios. Isto é muito importante porque é praticamente metade das pessoas, portanto, apenas por 2%, mas é praticamente metade das pessoas. E isto significa que metade dos inquiridos nestes Estados-membros da União são a favor de que se alcance a paz, já não tem necessariamente, já não temos uma parcela muito grande de europeus, pelo menos estes Estados-membros, que sejam a favor de continuar a fornecer armamento à Ucrânia com o objetivo de obrigar a Rússia a capitular e de vencer a Rússia. Pelo contrário, 48% dos cidadãos são a favor de uma rápida resolução do conflito, mesmo que a Ucrânia tenha de ceder território. Por outro lado, apenas 32% se declaram categoricamente como sendo contra este sacrifício territorial da Ucrânia para acelerar o esforço de paz. Ou seja, nós estamos a falar de um número inferior a um terço, quando falamos em 32%, que são a favor de que, para todos os efeitos, que se continue a alimentar exatamente esse esforço. O que é que eu iria sugerir, seguir exatamente a ideia que o Sr. Fernando Newton aqui está a dizer, porque várias pessoas vão entrando, vão permanecendo. O que eu vos peço é algo tão simples como colocarem o gosto. O gosto não tem qualquer custo, como sabem, basta colocar gosto, ajuda a projetar naturalmente o canal, ajuda a dar-lhe dimensão, ajuda a fazer também publicidade ao canal. E Robotrix não é pré-gravado, isto é mesmo em direto,
portanto, é mesmo em direto. E eu agradeço, se tiverem a oportunidade, por favor, vão deixando um gosto no vídeo, porque ajuda naturalmente a difundir. Ora bem, sim, obrigado, Senhora Maria, por colocar. Sei que há sempre pessoas que colocam sempre, têm sempre essa iniciativa, mas quem puder, vá colocando um gosto. Uma coisa tão simples como um gosto. Portanto, muito obrigado. Senhora Cristina Guimarães também, muito obrigado pela sua opinião. Muito obrigado, Senhor Jamie Tinker, também. Depois, no final dos vídeos, dos diretos, eu tenho o hábito de criar capítulos, e não só criar capítulos porque ajuda a compartimentar e a promover determinados assuntos específicos que nós aqui discutimos e sobre os quais refletimos, mas depois também adiciona as legendas em pelo menos 3 línguas diferentes. Senhor Helder Fernandes, se estamos à beira da Terceira Guerra Mundial, é uma pergunta sempre que ninguém tem a resposta definitiva, mas eu já vou falar disso, porque acredito que estes leopardos, digamos assim, que pretendem enviar para a Ucrânia, que só vão agravar ainda mais a probabilidade disso acontecer. Mas reparem que, uma vez mais, volto a insistir nos dados desta sondagem, 48% dos cidadãos são a favor de uma resolução de conflito rápida, mesmo que a Ucrânia tenha de ceder território, e apenas 32% são contra a possibilidade de sacrificar território para alcançar uma paz mais célere. É curioso que entre os inquiridos dos países que estão a favor desta rápida cessação das hostilidades, encontram-se a Áustria, com 64% dos inquiridos, estamos a falar praticamente 2/3 dos inquiridos, que são favoráveis à cessação rápida das hostilidades. Os alemães correspondem a 60%. Depois temos os gregos com 54% e italianos e espanhóis com 50%. Aqueles que têm os piores números são os Países Baixos, em que só 27% acham que as hostilidades devem cessar de forma rápida, os polacos 28% e os portugueses são 41%. E isto também é um número interessante. Perceber que os portugueses são 41% dos inquiridos que pretendem uma cessação rápida deste conflito, mesmo que isso implique o sacrifício territorial, porque os portugueses tinham até há pouco tempo, pelo menos com base naquela opinião que era recolhida e que era apresentada ao público, como sendo uma forma de os portugueses estarem de uma forma categórica a favor do esforço bélico ucraniano que está subcostado. E é muito mais fácil para nós termos este tipo de posição, estamos muito distantes do conflito e seguimos as coisas com o coração. Os alemães, os austríacos, os gregos, os italianos, bom, todos eles sabem, e bem, qual é o custo de estar a insistir e a seguir, a definir estratégias de conflitos armados com o coração. Isto era apenas uma partilha. Eu vou deixar-vos agora aqui o link, se vocês tiverem interesse, depois no fim vou colocar outra vez, já partilhar quando for, depois no vídeo definitivo, mas era uma curiosidade que eu gostava naturalmente de partilhar convosco. Agora, vamos àquele que é o grande assunto do dia. Sr. João Sousa, o Sr. João Sousa coloca aqui uma questão muito interessante, que é, se a guerra escalar, os militares portugueses são obrigados a morrer por uma guerra que não lhes pertence, por causa de políticos malucos, e aquilo que eu digo é, sim, são obrigados a sacrificar-se. Aliás, nós neste momento temos já um contingente português que está na Roménia, e eu acho que estava na altura de, em vez de estarmos a partilhar coisas sobre, lá está, eu vou sempre bater nesta tecla, em vez de estarmos a partilhar coisas sobre cães vadios e outras histórias absolutamente mirabolantes e a tentar confrontar quem nos está a tentar revelar as situações relacionadas com este conflito, a tentar dar algumas doses de realismo. Eu sei que já nos referiu aqui, eu sei que a senhora Jacinta Marujo já referiu aqui que parece que o senhor General Agostinho Costa hoje de manhã terá tido uma intervenção que as pessoas valorizaram bastante. Não tive a oportunidade de a ver. Vou recuperá-la, sem sombra de dúvida, a seguir este direto.
acredito naturalmente que tenha sido algo que vale a pena ouvir, mas em vez de estarmos a confrontar, voltamos à mesma situação, os generais, em vez de estarmos a confrontar as pessoas que nos apresentam uma dose de realismo e a chamá-las putinistas ou propagandistas, nós devemos, de facto, começar a confrontar o público português para aquilo que é o realismo, que é o que está a passar no campo de batalha. É preciso dizer aos portugueses que, neste preciso momento, o próprio Kremlin entende que os países membros da NATO já atingiram o nível máximo de fornecimento e de empenho militar que podem ter neste momento contra a Rússia. Os russos acreditam que, acima disto, só mesmo o uso e o recurso a armamento nuclear. Ainda hoje estava a ver algumas declarações e eles entendem exatamente que a NATO atingiu o pico daquilo que pode efetivamente ceder à Ucrânia e que a partir daqui só será o mesmo conflito militar. E o que é que se passa aqui? Nós temos aqui um grave problema. Nós já temos este problema há muito tempo, mas que aos poucos vai-se desvendando e vai-se tornando conhecido de todos nós. É que os russos vão ter de reagir de alguma forma. E a NATO, se já está de tal forma empenhada na Ucrânia e em fornecer armamento para a Ucrânia, e se mesmo assim todas as estratégias continuam a ser infrutíferas, então é preciso compreender finalmente que tudo aquilo que se disse que os russos iam acabar por ceder, os russos vão sempre acabar por perder. Pois eram os HIMARS que iriam mudar o rumo do conflito bélico. É sempre um tipo de armamento em quantidade que vai ser sempre o suficiente para derrotar a Rússia. E agora temos os famosos Leopard e também temos os famosos Abrams dos Estados Unidos, e outro tipo de tanques pesados que vão ser fornecidos à Ucrânia. E ainda esta noite ouvi outra vez as palavras da Casa Branca a dizer não. Agora com estes tanques é que vai ser possível, ou deve ser possível aos ucranianos recuperarem a Crimeia. Quer dizer, isto são cenários absolutamente utópicos. É preciso dizer às pessoas como é que a cedência de 14 carros de combate Leopard 2 A6, que são, de facto, têm vindo a ser sofisticados e a ser desenvolvidos e melhorados ao longo do tempo, é preciso, de uma vez por todas, dizer às pessoas o que é que isto vai permitir à Ucrânia atingir e porque é que a Rússia não consegue neutralizar este esforço conduzido neste momento com esta cedência. E não há ninguém que seja capaz de vir a público dizer, bom, os russos com estes tanques não vão ter qualquer hipótese porque A, B, C, D, E, F, G, o que é que seja. E dar razões concretas. Porque os tanques vão ser posicionados num determinado território ao qual os russos não conseguem chegar, porque os russos não conseguem neutralizar os tanques por causa de X, Y, Z. Ou seja, eu não vejo uma única pessoa, quer na comunicação social, quer ligada ao poder político, dos vários países membros da NATO, seja capaz de dizer e de justificar porque é que finalmente isto vai mudar o curso da intervenção militar e do conflito militar. Muito obrigado, Sr. Jorge Pereira, todos os outros que vão elogiando. Agora, a Maria estava a dizer ali há pouco, e o Sr. JSBA também está a tocar nesse assunto, porque fala-se no fornecimento de F-16 para a Ucrânia. Há desde logo aqui, mais uma vez, problemas nessa questão dos F-16. Primeiro, estamos a falar de tecnologia de ponta. Depois, ou seja, não é propriamente como pegar uma aeronave da Força Aérea que todos os pilotos da Força Aérea da Ucrânia facilmente conseguem manobrar e conseguem pilotar e dirigir. É preciso, pois, o Sr. Rufino Silva pergunta isso, quem é que vai pilotar os F-16? Das duas, uma. E o mesmo se aplica aqui à questão dos Leopard. Porque os Leopard 2A6 são das versões mais modernas, mas têm uma particularidade, é que precisam de alguns meses para ser administrado treino para que os ucranianos sejam capazes, efetivamente, de os conduzir e de os utilizar com eficácia no campo de batalha. Ou seja, se nós nos próximos 1 a 2 meses virmos algum destes Leopard no terreno, em ações ofensivas,
porque isto são instrumentos, acima de tudo, destinados a ações ofensivas. Então nós temos aqui uma situação das duas uma. Ou estão a ser conduzidos por efetivos da NATO, de países da NATO, ou então já tivemos ucranianos que ao longo do tempo tiveram formação em algum Estado-membro da NATO e que agora estão preparados para poderem fazer uso desses mesmos Leopard 2. E o mesmo acontece com os F-15 e com os F-16 de que têm falado tanto. Ou seja, os F-15 e os F-16 precisam de vários meses de treino para que alguém consiga tripulá-los e consiga utilizá-los com eficácia contra um inimigo concreto. Se estes F-15 ou F-16 forem vistos em solo, no espaço aéreo ucraniano ou em espaço aéreo russo, então só podem ser tripulados por elementos de países da NATO. Não há outra hipótese. Ou seja, o que significa que isto iria abrir de uma forma declarada e deliberada as hostilidades, porque significaria que seria um Estado, um país membro da NATO, estaria a conduzir uma agressão contra a Federação Russa. Portanto, e não sei se neste momento se os países da NATO querem avançar para esse tipo de conflito declarado, mas para todos os efeitos, os F-15 e os F-16 depois têm uma outra particularidade. É que precisam de pistas bastante longas e ao mesmo tempo também bastante desenvolvidas, muito evoluídas para poder receber os F-15 e os F-16 e eu ainda hoje estava a ler uma notícia sobre isso, a Ucrânia não tem uma única pista preparada para este efeito. Ou seja, de onde é que os F-15 e os F-16 poderiam partir? Só se fosse do território polaco, só se fosse da Roménia, portanto só podem partir uma vez mais a partir de um Estado da NATO. Não há volta a dar. Vai tudo dar exatamente ao mesmo. E, além dos F-15 e dos F-16 e das pistas que são necessárias ter para que eles possam efetivamente funcionar a partir de solo ucraniano, é preciso assegurar a manutenção destes equipamentos, é preciso todo um apoio logístico para garantir a substituição de peças, para garantir a manutenção de todas estas aeronaves, que isto implicará obrigatoriamente a deslocação da NATO para a Ucrânia e a declarar, porque neste momento nós sabemos que temos a participação da NATO, mas não há esse assumir de que verdadeiramente a NATO está presente e a ajudar a Ucrânia. A partir do momento em que isso acontecer, qualquer dúvida podem-se naturalmente, pode naturalmente ajudar a revelar que a participação da NATO já passa a ser declarada. E agora muitos de vocês podem, portanto, a questão dos F-15 e dos F-16, a meu ver, coloca-se na mesma medida que os Leopard. Se nós virmos algum deles a ser tripulado contra alvos militares russos, no curto prazo, nós sabemos que só pode estar a pilotá-lo um piloto que pertença a um país membro da NATO. Não há volta a dar. E, por outro lado, não querem revelar isso. Aliás, ainda agora estava a ver que os tanques dos Estados Unidos, que os Estados Unidos pretendem fornecer, já não podem ser fornecidos necessariamente por altura da primavera. Que os Leopard também só não conseguiram chegar antes de abril à Ucrânia. Ou seja, nós não estamos a falar de amanhã chegam. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu aqui há uns meses eu fiz um direto também, foi em outubro, julgo, salvo erro, em que eu dava conta do envio de barcos também que teriam como destino as Forças Armadas Ucranianas, para que as Forças Armadas Ucranianas pudessem fazer um assalto à margem esquerda do rio Dnipro. E aquilo que aconteceu foi que, sabem quando é que eu comecei a ver esses barcos finalmente a zarparem para tentarem assegurar um assalto à margem esquerda do rio Dnipro? Vi no dia de hoje. Porque houve 5 desses barcos que tentaram atacar através de vários pontos, ou pelo menos atingir vários pontos da margem esquerda do rio Dnipro, e foram todos destruídos. Portanto, como veem, também eram esses barcos que iam mudar o rumo porque os russos não tinham forma de lá chegar, supostamente, porque aqueles que tinham não eram suficientes, e agora aqui está.
Pois, Sr. Jamie Tinker, essa é a grande questão. Ou seja, neste momento os russos discutem aquilo que o Sr. Jamie Tinker está aqui a dizer. Ou seja, os Leopards só chegam em abril, mas se estiver muito baixo o som, digam. Os Leopards só chegam em abril, mas as equipas estão a ser treinadas já há muito tempo. Essa é a questão. É que as equipas, para nós podermos afirmar que as equipas estão a ser treinadas há muito tempo, uh, não era, isso não é compatível com a resistência a que nós temos assistido até ao momento relativamente ao fornecimento desse tipo de tanques. Ou seja, não era preciso haver tanta resistência, nem da forma como estava efetivamente a haver e ocorrer essa resistência e que vai ocorrer. Quer dizer, os Estados Unidos, que não vão fornecer propriamente Leopards, vão fornecer sim os Abrams, um, os Estados Unidos, por um lado, primeiro começaram a colocar problemas por causa dos motores e que era muito precoce, ou seja, todos começaram a empurrar uns para os outros para ver quem é que finalmente avançava. Depois, por outro lado, nós mesmo relativamente aos Leopards, nós tivemos uma resistência muito grande por causa da questão da manutenção e como é que tudo iria ser feito e a tecnologia, porque isto é muito importante. É que se algum destes Leopards for de alguma forma detido e tomada a posse sobre eles por parte de alguém ligado à Rússia, isso vai permitir naturalmente explorar a tecnologia ligada aos Leopards de uma outra forma. Mas a outra particularidade é que os Leopards 2A6, que é aqueles que vão ser fornecidos à Ucrânia, cada um deles tem um valor comercial aproximado de 6 milhões de euros. O que é que isto significa? São fornecidos 14, nós estamos a falar de mais ou menos estaremos a falar mais ou menos de mais cerca de 70 milhões, 70 a 80 milhões de euros que vão ser destruídos e que vão ser desperdiçados. Porque é que eu acho que isto é o cruzar de uma linha vermelha que aliás, pois, exato, o Sr. Filipe Fernandes fala, significa que é um palco do Papa. Portugal dá só o luxo de querer fornecer 4 dos 37 que tem. Não consigo perceber qual é a estratégia. Eu consigo entender que é muito bonito chegar a Bruxelas, ou chegar mesmo a uma reunião para a União, no contexto da União Europeia, ou chegar à NATO e dizer: não, não, nós somos dos poucos que fornecemos alguma coisa, sermos aplaudidos. Depois dão-nos uma palmada nas costas e nós ficamos sem os Leopards, porque não sei se algum dia os veremos outra vez. Mas a verdade é que nós temos de perceber que nós também precisamos de meios de defesa. E nós não podemos, nós, países ocidentais, e quer se queira, quer não, estamos cá todos, não nos podemos dar ao luxo de estar a abdicar de elementos. Um abraço para Coimbra também, Sr. Filipe Serrano. Não nos podemos dar ao luxo de estar a abdicar de equipamento que nos pode vir a ser útil se nós avançarmos definitivamente para um conflito com a Ucrânia, com a Rússia. Aqui eu gostava uma vez mais de vos sugerir que eles não colocaram aí no seu gosto, que não deixem de colocar aqui o gosto no vídeo e também no canal e não deixem também de carregar no sininho que vem, vocês veem um sino que é para receberem as notificações futuras, porque há pessoas que não recebem a notificação de que vai ser realizado um direto, muitas vezes só sabem quando recebem o mail. O que é que eu vos posso dizer mais relativamente a isto? Porque é que eu acho que isto é uma situação extremamente delicada, que nós temos de analisar com cautela e está na hora. Sempre foi hora, digo eu, mas agora mais do que nunca é muito importante que se fale aos portugueses os riscos deste tipo de fornecimento de equipamento militar. Para já, não sei se viram o representante do gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Esse representante veio ao público criticar o fornecimento destes tanques e deste armamento para a Ucrânia. Ou seja, nós víamos, por exemplo, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a defender, até ao momento, sempre, a questão de ajudar a Ucrânia, de condenar a ação da Rússia. E agora nós temos, eu acho que é a primeira vez, temos uma posição de condenação ao fornecimento de armas para a Ucrânia, porque se entende que este tipo de armamento, que não é com armamento que de facto se consegue apelar à paz e puxar a paz, não é fazendo apostas num dos peões e dar tudo aquilo que se tem ao seu dispor
para levar as partes a continuarem a prolongar as hostilidades, que será resolver o que quer que seja. Nós tivemos um representante do gabinete do secretário-geral a dizer exatamente que fornecer este tipo de tanques para a Ucrânia só vai agravar e só vai ajudar a agravar o conflito no país, portanto, e a prolongar as hostilidades. A partir do momento em que nós temos uma situação destas, quer dizer, eu acho que nós temos de pensar que até a própria ONU já começa de uma forma oficial a torcer o nariz a toda esta solidariedade, que na verdade não é solidariedade, é uma aposta num cavalo que está no campo de batalha e permitir que ele se sacrifique para se desgastar um inimigo comum que se tem. É tão simples quanto isso. Com uma particularidade, é que as pessoas esquecem-se, há pouco a senhora Susana Rodrigues referiu bem, na Rússia, Dmitry Peskov disse mesmo que o destino destes Leopard vai ser exatamente o destino de todos os outros que estão para trás, que é basicamente serem destruídos. A Rússia tem potencial bélico, a Rússia tem capacidade militar para começar a reagir e atuar contra estes Leopard. Qual é uma das características que eles têm? Uma das características que eles têm é a de conseguir garantir uma maior proteção face a qualquer outro tipo de tanque convencional. Estes Leopard, que há uns anos, eram a nata da nata, eram o topo de gama, digamos assim, entre os tanques da mesma espécie que havia a nível do mundo inteiro. Não havia nada que se pudesse equiparar a eles. Eles foram sofrendo alterações, foram sendo desenvolvidos, e agora estes que estão a ser fornecidos à Ucrânia, ou que vão ser fornecidos à Ucrânia, têm uma outra particularidade. É que a substituição de um motor de um tanque destes, a substituição de um motor, desculpem, tenho aqui o Telegram aberto, aproveito e sugiro já que quem não conhece o canal que eu tenho no Telegram, vou deixar o endereço para poderem seguir todas as novidades que eu vou deixando sobre a questão da Rússia e da Ucrânia e também, eventualmente, outras questões que se justificam. Mas os Leopard têm a característica de as versões anteriores a este 2A6 precisavam sempre de pelo menos meio dia para poder proceder-se à substituição do motor. E estas versões, que vão ser fornecidas à Ucrânia, em 45 minutos podem assegurar a substituição do motor. Ou seja, isto implica que não haja uma paralisação, não tenha de haver uma paralisação completa das operações militares durante praticamente um dia, que é assim que as coisas processam na prática. Isto implica, acima de tudo, que se possa colocar outra vez o Leopard operacional no campo de batalha com maior celeridade. Mas depois tem também outra curiosidade, é que os Leopard permitem a utilização de projéteis com urânio empobrecido. O que é que isso significa? Isto significa que os russos já se vieram posicionar sobre esta questão e os russos já vieram dizer que... Porquê? Porque esta utilização de projéteis através de carros de combate já foi utilizada anteriormente com urânio, com munições de urânio empobrecido, e isso já foi utilizado, por exemplo, na Jugoslávia. Ou seja, quem conhece a história da intervenção militar da NATO no Kosovo sabe que a NATO recorreu a projéteis com as pontas com urânio empobrecido de propósito e todo o impacto que aquilo tinha no campo de batalha. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto, basicamente, é que os russos já afirmaram. Sr. Filipe Fernandes, eu comentei essa questão, por acaso, no direto anterior. Comentei no direto há 2 dias. O que isto vai significar é que os russos fizeram um aviso hoje. Se eles tiverem a indicação de que aqueles Leopard 2 vão servir para disparar munições ou projéteis com urânio empobrecido, que os russos vão interpretar isso como sendo a utilização, o recurso a armas nucleares por parte da Ucrânia. E se os russos entendem e interpretarão este tipo de atuação como recurso a armas nucleares por parte da Ucrânia, isso significa que os russos sentem que têm uma causa justificativa para poder recorrer a armamento nuclear neste conflito atualmente que está a ser travado.
Ahm, os russos já disseram isso hoje, Sr. Jamie Tinker, os russos já disseram isso hoje, que vão interpretar qualquer utilização de urânio empobrecido através destes rappers ou de qualquer outro meio como uma utilização de uma arma nuclear. O que significa que eles vão entender que têm legitimidade para responder com armas nucleares, eventualmente táticas, ou não necessariamente eventualmente táticas. Por outro lado, não sei também se já viram que se encontra uma fragata com mísseis hipersónicos no Atlântico e que já se encontra numa posição em que consegue atingir qualquer alvo nos Estados Unidos. Ou seja, os russos sabem muito bem aquilo que estão a fazer. Os russos sabem muito bem o que é que o Ocidente está aqui a querer provocar. E vejam precisamente a localização dessa fragata que se encontra posicionada no Atlântico e que os russos já assumem, e acho que não são só os russos. Eu não quero estar aqui a induzir-vos em erro, mas eu já terei visto num outro meio de comunicação ocidental dos Estados Unidos que, a partir da posição onde eles já se encontram, um dos alvos mais imediatos que a fragata consegue atingir através dos mísseis hipersónicos será Washington. Portanto, atenção, nós não estamos a falar aqui de exercícios militares conjuntos a não sei quantas milhas de distância. Depois outra coisa, hoje os ucranianos também já noticiaram, que, e julgo que foi até Zelensky, que veio já afirmar que 2 mísseis hipersónicos hoje, não foi o Zelensky, foi o Vitaly Klitschko, que foi o presidente da Câmara de Kiev, que veio assumir que 2 mísseis hipersónicos foram pela primeira vez utilizados na Ucrânia por parte dos russos contra alvos militares, alvos estratégicos do ponto de vista militar. Ou seja, pelos vistos, porque os ucranianos desta vez não vêm com a conversa de que nós derrubámos esses mísseis, atingiram com sucesso o alvo pretendido. Portanto, é só para vos explicar basicamente que aconteceu. A utilização da tecnologia, conforme eu já vos tinha dito também, aqui num direto em novembro, julgo eu, já tinha sido prometido pelo vice-primeiro-ministro da Rússia que no Donbass, na frente do Donbass e na Ucrânia, os militares iriam começar a ter equipamento mais sofisticado, ele está a começar a surgir. Portanto, ele está a começar a surgir e vamos ver qual é que vai ser a relação dos Leopard também com este equipamento sofisticado dos russos. Pelo uma vez mais a todos, aqueles que tiverem a oportunidade que ainda não tiverem colocado o gosto no vídeo, que aproveitem e coloquem, é um simples gosto, não tem qualquer tipo de, de custo para vocês. Portanto, agradeço só que coloquem um gosto, porque ajuda a promover e a difundir o canal, da mesma forma como coloquem também um gosto ou uma indicação no sino que vos permite receber notificações no futuro. Aquilo que eu vos queria, de facto, dizer é que, quando nós olhamos para este tipo de contexto, os russos não se vão posicionar no Atlântico com a possibilidade de atacar qualquer alvo nos Estados Unidos e, garantidamente, Washington, se não for preparados para o pior cenário possível. Mas lá está. Como aqui se vende outro tipo de informação e se quer vender outro tipo de discurso, insiste-se que os russos estão a perder, que os russos estão em desvantagem. Eu ouço há semanas, para não dizer há meses, e ainda há pouco tempo, não, os russos só têm capacidade para conduzir mais 2 ou 3 rondas com mísseis para derrubar alvos de redes de sistemas energéticos e por aí fora. Ou seja, e o que é certo é que os russos continuam, quando bem entendem, a atacar todos estes alvos. Ou seja, é muito importante que as pessoas venham finalmente ser confrontadas com isto, porque isto é o exercício que as pessoas devem enfrentar na prática. E é muito importante que as pessoas vejam que a consequência de nós continuarmos a alimentar o esforço bélico e a atravessar linhas vermelhas, sobretudo através da Ucrânia, isto vai empurrar-nos de uma forma ou de outra para a dita Terceira Guerra Mundial. Não é por acaso que aquela fragata está posicionada para poder atingir qualquer tipo de alvo. Ela não está lá só para intimidar e depois vir-se embora. Aquilo que eu vos posso dizer é que ela está lá exatamente
para poder reagir caso seja necessário. Uh, as lajes ainda estão em atividade? Sim, ainda estão em atividade, continua a funcionar. Não conheço qual é que é a mobilização, a capacidade, a dinâmica que tenho conhecido nos últimos tempos, mas a base das lajes continua plenamente assegurada por parte por parte de Portugal e para os Estados Unidos, portanto isso acho que é incontestável. O que eu vos posso dizer ainda mais sobre isto é que, num contexto em que se admite a hipótese de utilizar meios que permitem a utilização de projéteis com urânio empobrecido, os russos vão interpretar isso como uma utilização de armas nucleares e vão fazer recurso disso. E se os russos vão fazer recurso disso mesmo, isto significa que isto vai provocar uma intervenção por parte da NATO. A NATO vai ter de se sentir obrigada, mais tarde ou mais cedo, a reagir, mais ainda. Portanto, não haja ilusões. Como a senhora Margarida Costa coloca, isto de facto é um conflito entre a Rússia e a NATO, mais por parte da NATO contra a Rússia, porque a provocação começou bem cedo. E aquilo que eu vos posso dizer é que vocês podem naturalmente e devem confrontar todos aqueles que partilham este tipo de informações, porque, não sei se já viram, mas em Uhledar, os russos continuam a ganhar cada vez mais terreno, estão a empurrar e a pressionar as forças ucranianas cada vez mais para recuar, para posições de defesa mais seguras. Em Zaporozhye, aquela que era uma área considerada cinzenta e que era disputada até há poucos dias por ucranianos e por russos, ou pelo menos uma zona neutra, digamos assim, que não era controlada por nenhuma das partes, neste momento já está sob toda ela, sob posse dos russos. Não me venham dizer que os russos não estão a conquistar território, nem estão a avançar e a progredir em Zaporozhye. No Donbass, a mesma coisa. Portanto, nós estamos a ver também que Artyomovsk está cada vez mais rodeado, cercado. Os russos já estão no controle de certas linhas de fornecimento que são utilizadas para o fornecimento e para o abastecimento e o apoio dos ucranianos, portanto, sobretudo através da rotação, do destacamento de reservas, porque eles já não conseguem circular pelas zonas onde conseguiam circular até há poucos dias. Os russos já controlam isso. Eu não sei se isto é apresentado ou não, mas ainda hoje nós tivemos o presidente Zelensky a assumir e a afirmar que estão em desvantagem para com os russos. E para nós termos o presidente Zelensky a dizer uma coisa destas em público, então imaginem o grau de desespero em que eles já não se encontram. E tem outro problema ainda. É que neste momento todas as zonas da linha da frente estão a ser atacadas e bombardeadas e pressionadas pelos russos. O que significa o seguinte, que os ucranianos, e que isto é muito importante também ter em conta, os ucranianos neste momento já não conseguem tapar todos os buracos e todas as frestas que se estão a começar a abrir na linha da frente. E isto demonstra outra coisa, que é o recrutamento, o alistamento. Exato, assim, a Margarida Costa realmente recorda aqui um episódio que é verdade que eu ia deixar passar. Portanto, 2 semanas depois, finalmente os ucranianos e a Ferros vêm assumir que Soledar caiu. Quer dizer, Soledar já caiu há muito tempo, há inúmeras reportagens em Soledar, ou seja, eu próprio já partilhei um vídeo até no meu canal de Telegram. Ou seja, eu partilho tudo isso e já há muito tempo que está lá o Racia 24 a fazer reportagens em Soledar e a mostrar tudo. Mas é assim, senhora Júlia Vorobiev, é verdade. Putin é muito inteligente. Eu continuo a dizer que é talvez do século XX, do século XXI, a personalidade mais genial do ponto de vista político, tático, diplomático, mesmo militar, sabe tomar as decisões certas. Mas neste momento, por um lado, no terreno, a Rússia tem o controlo e consegue gerir os acontecimentos, tem a liderança dos acontecimentos, mas, por outro lado, cabe à NATO perceber se quer continuar a alimentar este esforço bélico do ucraniano ou não. Ou seja, isso Putin já não controla. A única coisa que Putin pode assegurar é que as forças armadas russas consigam efetivamente destruir
Armamento que constitui uma causa, uma causa de ameaça aos interesses da Rússia e que ataque diretamente a soberania da Rússia. Isto é o que a Rússia está a fazer. E ao mesmo tempo vai conquistando território. Agora, cientes também do seguinte, a propósito, eu não sei se vocês viram, ontem o presidente Putin falou numa conferência a estudantes da Universidade Pública de Moscou e de Relações Internacionais. E estava a falar, deu uma autêntica aula sobre aquilo que ele entende que tem sido dito e que tem sido feito e aquilo que está acontecendo no terreno. E nessa aula ele disse algumas boas verdades, desde que a Alemanha ainda é um país ocupado pelos Estados Unidos, é verdade, e não é só um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, como é um país refém das políticas dos Estados Unidos. Tivemos ainda aqui há 2 dias, julgo há 2 dias, a nova Ministra da Defesa da Alemanha, nos seus 40 anos de wokismo, quase com a memória apagada da guerra, daquilo que foi a Guerra Fria e com uma ignorância total sobre aquilo que foi a história, ao ponto de ignorar que tudo aquilo que aconteceu anteriormente e achar que vai ser este wokeismo e os gostos nas redes sociais, que provavelmente recebe as partilhas, que vão levar a Alemanha para algum tipo de vantagem militar no terreno. Já assim, teve uma declaração completamente desastrosa no sentido de afirmar expressamente que a Alemanha está em guerra com a Rússia. Quer dizer, a última vez que eu me recordo, como quem diz, por ter estudado isto, a última vez que a Alemanha afirmou que estava em guerra contra a Rússia foi através de um discurso de Joseph Goebbels em 1941 e para anunciar a motivação pela qual iria invadir a União Soviética. Ou seja, nós estamos a falar de algo que já não acontecia há 82 anos. E agora temos a senhora Ministra da Defesa com maior vulgaridade a dizer que estão em guerra contra a Rússia. Estão? Declarem, não é? Se estão em guerra contra a Rússia, declarem a guerra à Rússia. É que os alemães não querem naturalmente declará-la de forma deliberada porque sabem o que é que acontece a partir daí. Mas é verdade, esta senhora, pelos vistos, está a tentar, de certa forma, repisar aquilo que Goebbels fez há 82 anos. Muito obrigado, Sr. Jean Baião. Muito, muito, muito obrigado pelo seu reconhecimento. E é interessante, nós falámos aqui da história e temos de recordar a história, porque eu também partilhei no meu canal de Telegram, não sei se já viram ou não. Aproveito e peço uma vez mais que coloquem aqui o gosto neste vídeo, coloquem o gosto no vídeo, coloquem também o sinal no sino para serem notificados futuramente, que os gostos ajudam a promover os canais. Eu partilhei hoje no meu canal de Telegram uma notícia. Muito obrigado, Sr. Jaime Baião, pelo contributo e também pelo reconhecimento. E aquilo que ela vai fazer, e aquilo que eu vi noticiar foi que agora vamos celebrar, e vamos entrar, acho que toda a humanidade deve celebrar os 78 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. Eu vou deixar uma vez mais aqui o meu canal de Telegram para quem não tiver visto. E então quer dizer, quem libertou todos aqueles condenados do campo de concentração de Auschwitz, não adianta tentarem mudar a história, foi o Exército Vermelho. Portanto, tendo sido o Exército Vermelho que libertou todos aqueles que iriam ser sacrificados no campo de concentração de Auschwitz e de Birkenau, agora aquilo que se entendeu é não convidar os russos para participarem nessas comemorações. É assim, isto é de uma gravidade tal, isto é a mesma coisa que nós termos um elemento que salva não sei quantas vítimas, por exemplo, do afogamento, e depois nós vamos celebrar aquele acontecimento, mas não convidamos para aquele evento de reconhecimento da importância daquele ato aqueles que efetivamente libertaram e que contribuíram para o salvamento daquelas pessoas. Ou seja, um abraço para São Petersburgo, uma magnífica cidade. Confesso que sou muito mais admirador e simpatizante de Moscou, provavelmente por ter ido lá muito mais vezes, digo eu, do que de São Petersburgo, mas São Petersburgo é uma cidade lindíssima, fabulosa e com uma vida espetacular.
Espero que aproveite tudo, Sr. José Saraiva, e cumprimentos também para São Petersburgo. Mas parece que amanhã os russos não estão convidados. Aqueles que efetivamente salvaram aquelas pessoas todas, todas as fotografias que nós temos da libertação do campo de Auschwitz, dos campos de concentração de Auschwitz e de Birkenau, na Polónia, são de facto os russos. Foi o exército primeiro. Não, não vamos convidá-los. Não vamos convidar os heróis, os representantes dos heróis. Porquê? Porque não. E em tempos, sinceramente, isto não me admira, porque em tempos em que os grupos nazis ucranianos uh, são de facto apoiados, são financiados, são glorificados, já não me admira nada que esta história ande totalmente ao contrário. Portanto, vamos afastar os heróis e vamos apoiar aqueles que são nazis e apoiantes dessa mesma ideologia. Mas nada que nos deva surpreender. A verdade é que, a propósito sobre isto, eu há uns anos vi, sei que há aqui várias pessoas também que estão aqui presentes, que provavelmente já viram, um filme russo que é o Sobibor. Não sei se já alguém viu o filme Sobibor, eu sei que está disponível no YouTube também. Sobibor é um filme fabuloso. Na altura fui ver ainda no Cinema São Jorge, que relata o único campo de concentração onde os presos conseguiram revoltar-se com sucesso, amutinar-se com sucesso contra os nazis, naquele campo de concentração, e conseguiram evadir-se daquele campo de concentração. Claro, não todos, alguns, porque outros foram perseguidos, outros depois foram alvo de perseguição, mas houve uma parte significativa que foi bem sucedida, mas foi o único campo de concentração durante toda a Segunda Guerra Mundial em que os prisioneiros conseguiram, de facto, amotinar-se contra os nazis e venceram os nazis ali. Portanto, é o Sobibor, mas lá está, isto é aqueles filmes que deveriam também ser de transmissão obrigatória em Portugal. Não consigo compreender porque é que estas coisas não dão. Quem tiver a oportunidade que veja. Não vi ainda, não vi ainda esse Donbass, Sr. Luís Figueiras, não vi, não vi. Não. Mas vejam Sobibor e vejam muitos outros, informem-se sobre um conjunto de, também que vem não só de cinema russo, mas isto quer dizer, Sobibor não há volta a dar, aconteceu, é história. E as pessoas querem pagar isso. Isto para vos dizer que, neste momento, é inegável que os russos continuam a avançar no terreno. Aliás, os russos também já disseram que agora têm uma obrigação acrescida de continuar a conquistar território, porque quanto maior for o alcance do armamento que for fornecido à Ucrânia, maior é a obrigação dos russos de conseguirem assegurar um distanciamento maior da capacidade ucraniana barra NATO para face ao território russo. Portanto, quanto maior for esse armamento, os russos vão ser obrigados a empenhar mais esforço bélico, mais armamento sofisticado, e as pessoas continuam a desprezar a capacidade que os russos têm para poder vencer a Ucrânia. Aliás, começam a surgir naturalmente estes vários relatos, até de analistas mais simpatizantes com os ucranianos, no sentido de reconhecerem que os ucranianos, abrindo cada vez mais as frestas na linha da frente e havendo cada vez mais buracos que eles vão deixando, há cada vez mais uma probabilidade de colapsar, pelo menos a frente do Donbass, no imediato. Quando eu digo no imediato, digo nos próximos 1 a 2 meses. Aumentam cada vez mais essa probabilidade. E depois esquecem-se ainda que todos aqueles que foram mobilizados parcialmente na Rússia ainda não foram todos destacados para o terreno. Portanto, não há sequer a necessidade neste momento, de proceder a uma segunda mobilização na Rússia para fazer uma nova mobilização parcial. Este cenário de mobilização na Rússia inverte-se face àquilo que existe no presente, numa condição, ou seja, abrirá uma mobilização geral para as Forças Armadas Russas numa condição, é a de que efetivamente venha a ser declarada e venha a ser aberta definitivamente a guerra entre a NATO e a Rússia, porque aí a Rússia oficialmente passa a estar em guerra e a partir desse momento todos serão chamados para esse mesmo esforço. Portanto, parece-me que os países europeus e que os Estados Unidos, que estão sempre naquela posição confortável, não se cansam
de querer pressionar e de trazer mais, de apagar a fogueira com mais gasolina, e de querer puxar uma terceira guerra mundial. Se querem de facto aumentar esta probabilidade, então neste momento a responsabilidade está do lado do Ocidente. O Ocidente não tem de se interferir, não tem de estar a alimentar perpetuamente um esforço de guerra que ainda para mais sabem, cuja probabilidade é cada vez menor de conseguirem ser bem-sucedidos. A Moldávia, quanto à Moldávia, o facto da Moldávia. E depois há outra coisa que eu já vou falar da Moldávia. A presidente da Moldávia, Maia Sandu, por acaso, está a entrar numa situação de desespero. Porque já há notícias, ainda há pouco recebi a informação, que já há notícias que a presidente Maia Sandu, uh, a presidente Maia Sandu está a bloquear os meios de comunicação da oposição interna. Ou seja, a presidente Maia Sandu continua, infelizmente, também a tentar estancar a ferida, abrindo ainda mais o golpe que já tinha sido dado. Portanto, quer criar uma linha de tensão para com a oposição interna e isso vai causar ainda mais tensão. Eu não prevejo, sinceramente, que a Presidente Maia Sandu saia em colo sobre isto. O Filipe Dana pergunta qual é a posição de imediato que Portugal deve ter para evitar uma terceira guerra mundial. Bom, ponto número 1. Parar e travar todo o tipo de fornecimento de bens militares e de parar também com o apoio, nem que seja através do sentido de voto, de qualquer iniciativa que tenha como consequência pressionar a Rússia e, e contribuir para o reforço do esforço militar ucraniano. Portugal tem de fazer isso. Portugal tem de começar a ter uma posição de intermediário pacifista, de reatamento das relações com a Federação Russa e de normalização das relações com Moscou dentro daquilo que é possível. Acho que a partir daí não há mais por onde fugir. Mas o que eu vos ia dizer é que eu continuo a ver relatos e imagens, não só de Odessa, mas também de um conjunto de outras cidades ucranianas, em que a mobilização, os ucranianos já estão neste momento a alistar e a incorporar nas Forças Armadas aqueles últimos cidadãos que até ao momento foram sempre capazes de conseguir resistir a tudo, a todo o tipo de convocatórias para as quais eram chamados. E eu tenho efetivamente notícia de que, e imagens, de que esse destacamento, essa incorporação está a ocorrer de forma violenta, de forma coerciva, porque estão literalmente a capturar e podemos quase chamar de raptar os cidadãos e a arrastá-los para as Forças Armadas ucranianas. Eles já estão neste ponto, já estão a tentar rapar o fim. E é o fim, mesmo lá está ao fundo do tacho daquilo que conseguem mobilizar. E aquilo que eu vos posso dizer é que isto denota uma clara situação. É que os ucranianos estão numa situação de desespero. Estão cada vez mais sem elementos, sem recursos humanos para conseguir fazer face às necessidades que estão tendo no terreno. E se as coisas continuarem assim, eu volto a afirmar aquilo que eu tenho dito até o momento. Se tudo continuar exatamente como nos encontramos hoje, com este nível de progressão, eu não compreendo por que razão o presidente Zelensky continua a sacrificar. É injustificado, constitui já um crime de guerra por parte de Zelensky, continuar a insistir num esforço militar que a única consequência que vai ter vai ser a eliminação de homens ucranianos. A Ucrânia vai perder, vai ter claramente, já está a ter um problema demográfico, não só fruto da questão dos refugiados e dos migrantes, um fenómeno migratório que já está a ter de abandono do país, e aqueles que lá estão ainda correm o risco de desaparecer completamente e de não termos sequer homens para conseguir assegurar a continuidade demográfica da Ucrânia. Ou seja, a situação é extremamente grave. Há aqui um sacrifício que é feito, aquilo que se está a sacrificar para não sacrificar território. Zelensky está a sacrificar homens, está a sacrificar seres humanos, porque se tudo continuar assim, as coisas vão continuar. Basicamente, aquilo que vai acontecer é um sofrimento e uma derrota muito penosa para a Ucrânia.
aliás, como ainda o Dmitry Medvedev disse hoje, ehm, se não fosse o armamento da NATO e o esforço financeiro da União Europeia para a Ucrânia, os ucranianos não duravam 24 horas. E é verdade. E não é de agora, não é só agora, é de muito antes. Os ucranianos simplesmente não tinham hipótese. Portanto, quem diz, não, mas agora os ucranianos já se reforçaram. Os ucranianos já tiveram apoio e treino militar, e hoje em dia, como ainda há poucos dias foi assumido também por um militar da Seguridade, também não me recordo o nome, nem sequer a sua patente, e que disse publicamente que a grande diferença para a Síria é que na Síria os grupos eram mais ou menos, eram milícias, digamos assim, e aqui nós não estamos a assistir a milícias, um, aqui os russos estão a enfrentar. Muito obrigado também, senhor de Vandermiro, muito obrigado pela colaboração e também, acima de tudo, pelo reconhecimento. Muito lhe agradeço. Parece que os tanques vão ficar na Polónia, reforçar a mobilização deles, porque eles conhecem os Leopard, se querem assumir o Lviv. Ora, aí está a questão do Lviv, que também já falámos aqui mais do que uma vez, porque existe de facto essa intenção. Muito obrigado também, senhor Nuno Pereira. Sim, eu digo desde o início que, de facto, um dos objetivos é formar a chamada Nova Rússia, que inclui a Transnistria, juntamente com aquele território que é dessa e que vai também por ali fora, são 8 províncias no total daquilo que era a Ucrânia até há pouco tempo. Mas a questão do Lviv é curiosa, é curiosa e acaba por estar relacionada também com esta questão da Transnistria, porque uma vez sendo garantida e formada, transferida a soberania sobre a área que compõe aquela que era a Nova Rússia e que incluirá também a Transnistria, os polacos mantêm a intenção de querer depois trazer para si aquela que é a zona de Lviv, Ivano-Frankivsk, portanto, aquela zona mais ocidental da Ucrânia, isto porque reivindicações históricas, naturalmente. Portanto, existe essa intenção, esse plano é conhecido. Senhora Eli, também, muito obrigado por tudo aquilo pelo contributo e pelo apoio diário que vai dando também, sem ser só financeiro, mas sobretudo também no apoio que vai dando na ajuda à promoção deste canal. Peço também a todos os outros que puderem, por favor, coloquem o gosto no canal porque ajuda a promover. O Sr. Paulo fala-me aqui na Gagáusia. A Gagáusia uma outra região da Moldávia, e esta pode-se dizer que é verdadeiramente região da Moldávia, porque em meados da década de 90, apesar de terem uma agenda separatista, como tinha a Transnistria, em 96, salvo erro, 96 ou 97, a Gagáusia conseguiu chegar a acordo com as autoridades de Chisinau e conseguiu, de facto, aceitar ser uma região com autonomia, mas integrar o território moldavo. Portanto, é uma situação, em parte, diferente em termos administrativos e políticos, porque a Transnistria sempre quis ser um Estado soberano, e não só quis ser um Estado soberano, como sempre reivindicou o regresso formal à União Soviética, como tinha na União Soviética. Filipe Damasceno, muito obrigado também. E, acima de tudo, obrigado pelo reconhecimento, obrigado por estar sempre também disponível, estar sempre aqui a acompanhar a força e a motivação, acho também que é muito importante e muito agradeço esse contributo. E a Gagáusia, basicamente, neste momento, não tinha uma agenda separatista até há pouco tempo, tinha essa situação sanada, mas a verdade é que a Transnistria sempre quis regressar à soberania russa, mesmo após a dissolução da União Soviética. Qual é aqui a particularidade da Transnistria? É que a Rússia, se aceitasse, a Rússia nunca aceitou a entrada da Transnistria por uma razão, é que ia ganhar um outro exclave e que estava ainda mais próximo também, quer da NATO, quer da União Europeia. Gerir territórios nestas condições é extremamente complicado, tal como Kaliningrado é complicado de gerir, por causa do distanciamento terrestre que existe. O único acesso só pode ser garantido por terra, mas em que se dependa exclusivamente do país, da própria Rússia, tem de ser feito por mar. Ou então pela via aérea. Pela via terrestre existe a facilitação, os acordos que foram celebrados com a União Europeia
exatamente com a adesão dos países bálticos à União Europeia, existe um acordo. E relativamente à Gagáusia, aquilo que posso dizer é que continuam. Senhora Romano, também agradeço imenso o seu contributo e a sua confiança e também o facto de estar sempre aqui presente. E agradeço a todos aqueles também que, mesmo não contribuindo financeiramente, mas que estão aqui, deixam dúvidas, deixam questões, fazem observações muito importantes, colocam o gosto, colocam a partilha. Tudo é importante. Eu agradeço todos esses sinais de valorização. O que eu posso dizer é que, é verdade, Sr. Fernando Newton, de facto, eu aqui uma boa dica, às vezes esqueço-me porque a conversa vai fluindo. Mas a situação, por exemplo, da Gagáusia, a Gagáusia continua a ter e tem tido várias. Eu vou pôr aqui para o Sr. Hugo ver qual é que é o MBWay. Este é o MBWay, se quiserem. Eu ponho sempre na descrição também dos vídeos para as pessoas saberem. Obrigado também, método AMRS 18 Roleta, muito obrigado também por tudo. E a Gagáusia, a grande questão é que a Gagáusia tem tido nos últimos meses situações de tensão para com Chisinau. Ou seja, já voltaram a falar outra vez na hipótese de independência face à Moldávia. Até porque depois a Moldávia tem uma agenda muito próxima da Roménia. Há uma corrente na Moldávia que defende que a Moldávia integre a Roménia. A própria Roménia já recusou esta hipótese. Portanto, nós temos aqui países e correntes em países que se oferecem para integrar outros países soberanos. Isto existe também, portanto, estes fenómenos. E a verdade é que eles mesmos se verificam. O que é que eu vos posso dizer mais? Que os Leopard, eu já me esqueci de dizer isto, a senhora Ana Correia Guedes, faça-me chegar o link que para eu também ver a petição e para poder participar, com certeza. Mas, senhora Ana Correia Guedes, partilhe o link comigo, seja através de Twitter, seja através de mensagem particular. Este número que eu deixei aqui como MBWay também é um número que eu utilizo para efeitos de WhatsApp, é o meu número profissional, portanto dá para MBWay, WhatsApp, algumas pessoas vão-me deixando algumas dicas, vão-me deixando algumas indicações para poder dar resposta. Peço que a senhora Ana Correia Guedes que partilhe, por exemplo, do WhatsApp, e eu terei todo o gosto em fazer difundir essa mesma petição. Mas ia dizer, e apenas para terminar, que os Leopard 2A6 e os Leopard, sobretudo, já foram utilizados no Afeganistão e já foram utilizados na Síria. O que é que isto significa? Isto significa que tiveram desfecho que Dmitry Peskov veio dizer que eles vão ter agora na Ucrânia, no sentido de serem desfeitos. Portanto, a forma como foram testados neste contexto acabaram por ser completamente destruídos. Muito bem, eu por hoje provavelmente ficava por aqui, mas recordo-vos uma vez mais que nos próximos dias, 31 de janeiro e 1 de fevereiro, entre as 16 e as 18 horas, eu vou estar a ministrar o curso sobre o sistema político na Rússia. É uma perspectiva de direito constitucional, de política, para que as pessoas consigam compreender quais são as instituições que existem na Rússia e como é que elas efetivamente funcionam e se articulam. E vamos discutir coisas desde os órgãos de soberania, aos poderes que cada um desses órgãos de soberania tem, e depois vamos chegar até ao caso de nós falarmos também de eleições, Comissão Nacional de Eleições, os partidos políticos e tudo mais. Portanto, quem quiser, o custo este curso tem um custo, portanto, é diferente dos diretos, em que qualquer um vai ser sempre bem-vindo a custo zero, portanto, não tem nenhum custo. Isto eu faço com todo o gosto, partilho com todo o gosto toda a informação e análise e os acessos que tenho. Acho que temos também essa missão de conseguir revelar a verdade às pessoas, sobretudo para ajudar as pessoas a compreender, mas o curso que vai ser organizado tem um custo de 50 euros, porque estamos a falar de um conhecimento. Envolve também conhecimentos mais técnicos, envolve um nível de matéria muito mais aprofundada e muito mais direcionada a aspectos políticos que já não são propriamente analíticos das coisas, de como a situação acontece no terreno, mas são, isso sim, demonstrativos de como é que as coisas pelo menos estão feitas e depois, claro, por parte prática. Enviem todos aqueles interessados, já temos inúmeros interessados, é muito bom,
E a parte positiva de fazer isto à distância é que não temos de pensar na, na reserva. Muito obrigado também, Sr. Pedro Novaes, Sra. Fátima Duarte, muito obrigado. É que nós não temos de pensar num local para realizar o evento. Ou seja, podemos ter dezenas de pessoas neste evento em Zoom. Enviem para o meu e-mail que eu já, eu já vos partilhei aqui. Enviem o comprovativo do envio e indiquem qual é a vossa profissão. A profissão não tem de dizer o sítio onde trabalham, basta dizer em termos abstratos qual é que é a vossa profissão, alguma coisa do género, para eu perceber a que tipo de público é que me vou dirigir e no dia 30, portanto no dia anterior à realização do evento, que vai ser já na próxima segunda-feira que eu vou enviar, eu vou enviar-vos então o link de acesso para que tenham acesso a isso. Portanto, quem tiver interesse em conhecer mais, explorar mais o sistema político da Rússia para poder compreendê-lo, e dependendo de como correr este curso e da opinião também que me vierem a dar depois sobre este curso, um outro que eu também já tenho em mente é do sistema político chinês. Também existem muitas perguntas, muitas dúvidas sobre como é que efetivamente funciona aquele sistema político. Esse ficará para depois. E pronto, e basicamente era isto. Portanto, eu agradeço uma vez mais todo o vosso apoio. Agradeço uma vez mais o Scott Ritter, Sr. Manuel Costa, já o tivemos cá. Um dia destes vou convidá-lo novamente, o Scott Ritter, para voltar cá. O General McGregor, vamos ver se é possível. O Leonardo Russo, vamos ver. Mas o Scott Ritter já tive a honra de ter aqui. Foi, aliás, o primeiro convidado de todos que aqui tive e foi uma tremenda honra. Eu agradeço uma vez mais todos aqueles que contribuíram financeiramente para o canal, portanto eu já referi aqui os vários nomes, aqueles que contribuem nos diretos e depois todos aqueles que contribuem por MBWay, contribuem por PayPal ou que contribuem também através de Revolut ou através de outro meio. Eu agradeço a todos exatamente o facto de darem esse contributo financeiro. Agradeço a todos o simples gosto. O Scott Ritter, Sr. UC, o Scott Ritter teve uma acusação de assédio de menores envolvendo uma adolescente, salvo erro, de 14 anos. Mas isso, depois, acabou por não... Ele teve de cumprir pena de prisão, é verdade, mas depois acabou por se conseguir perceber que lhe foi montada uma armadilha com o intuito de tentar apanhá-lo em falso. Teve essa situação. O Sr. Paulo Mendes pergunta-me qual é o meu signo. O meu signo é Gêmeos, eu sou de 24 de maio. Curiosamente, é a mesma data do aniversário da Presidente da Moldávia. Daí eu consegui perceber um pouco porque é que esta senhora tem esta forma, talvez, de pensar, porque, em parte, também me revejo um pouco na teimosia que ela tem. Bom, muito obrigado a todos pela vossa presença, por todas as dúvidas que deixam, pelas questões que deixam, pelos gostos muito importantes para ajudar a promover o canal, as partilhas que fazem, quer dos diretos, quer também as partilhas depois a posteriori dos vídeos, os comentários que me deixam no YouTube, também a mesma coisa, ou seja, tudo isso é extremamente útil, muito importante para ajudar o canal a conseguir ter sucesso e a conseguir ter também expressão. Peço-vos que aqueles que ainda não fizeram, que coloquem um gosto desde já, que coloquem um gosto desde já no vídeo, que não se esqueçam também de colocar um sinal no sino para receberem as notificações, se não for aqui, seja no canal do YouTube, que visitem também o canal de Telegram, que eu já partilhei aqui, e vou continuar a partilhar uma vez mais o canal Telegram para poderem seguir as novidades, e o meu agradecimento também aqui à senhora Olga B. Eu queria agradecer pelas informações confiáveis que você está dizendo aqui. Sou russo em Portugal e a nossa vida é muito difícil agora porque ninguém nos permite mostrar a verdade. É verdade, sem dúvida. E, senhor Olga B, eu até lhe posso dizer outra coisa, que é algo que me revolta profundamente. Começou agora o Open da Austrália, de ténis, e houve cidadãos russos que foram proibidos e que foram detidos por terem consigo a bandeira russa. É assim, não há nada de mais miserável, não há nada de mais baixo do que prender cidadãos e do que perseguir cidadãos com base na nacionalidade. E isto está a acontecer, por exemplo, agora no Open da Austrália. Uma coisa é as pessoas irem para o Qatar
com bandeiras, arco-íris, LGBT e querer impor aos, aos cataris um conjunto de valores que lhes são completamente estranhos. Outra coisa completamente diferente é as pessoas terem uma nacionalidade própria e terem essas pessoas, afastarem essas pessoas dos recintos pelo simples facto de terem uma bandeira do seu país e de irem apoiar um atleta que tem a mesma nacionalidade do seu país. Eu julgo que também terei visto qualquer incidente no Open da Austrália relacionado com bielorrussos. Mas não quero estar aqui a dizer, só quero dizer apenas que julgo ter visto qualquer coisa do género. Quer dizer, isto é absolutamente miserável. Perseguir as pessoas com base na nacionalidade, isto é a negação de todo o tipo de valores contra os quais, pelos quais andámos a lutar décadas, e os nossos antepassados andaram a lutar décadas, e perseguir a pessoa pela nacionalidade, volto a insistir, é simplesmente miserável. Eu sinto-me envergonhado se algum dia alguma pessoa fizer uma coisa dessa. Portanto, e agora tivemos então a famosa posição do Comitê Olímpico Internacional, no sentido de dizer, por um lado, temos de aplaudir, sim senhor, nenhum atleta pode ser discriminado pelo passaporte que tem, e eles põem mesmo isso nestes termos. Não entendam isto como um desprezo pela nacionalidade russa ou bielorrussa, entendam isto como uma forma de colocar as coisas de uma forma prática para ver se finalmente se acende uma luz na cabeça das pessoas. E eles vêm dizer mesmo isso, que ninguém pode ser desprezado com base no passaporte que tem, ou seja, com base na nacionalidade que tem. Mas depois, no melhor pano cai a nódoa, vêm dizer que recusam qualquer tipo de delegações oficiais da Rússia e da Bielorrússia. Pronto, aqui está. Se nós formos por esta lógica, Israel nunca participava nos Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos também nunca participariam nos Jogos Olímpicos. Os países da NATO não teriam participado, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Sydney, na ressaca daquilo que andaram a fazer, que a NATO andou a fazer na Jugoslávia, por exemplo, e num conjunto de outras frentes. A França também não participava pelo que andou a fazer na Líbia. Se formos ser rigorosos, os Jogos Olímpicos, e se formos ser justos, com este critério, então se calhar os Jogos Olímpicos vão disputar-se entre a Micronésia, Vanuatu, a Jamaica e pouco mais do que isto. Portanto, vamos ser honestos. Uma vez mais, muito obrigado a todos. Senhor Alfredo Pinto da Silva, só vou responder a esta questão. O Sr. Alfredo Pinto da Silva pergunta: boa noite. Acha que pode existir uma correlação entre este conflito e uma possível luta pela hegemonia sobre o Ártico? Eu acho que uma das consequências que este conflito vai acabar por ter vai ser exatamente a questão de influência sobre o Ártico, até porque está agora a ser usado como rota e os russos pretendem explorar essa rota, sobretudo para a marinha mercante. E sem sombra de dúvida que isto virá, eu acredito que é muito provável que tenha consequências. Agora, que seja necessariamente este o centro da razão para o conflito, já acho improvável que seja o único motivo. Acho que é uma consequência, acho que é uma motivação adicional que funciona sem sombra de dúvida, a partir do momento em que se fragilizar, se fosse possível, o poder político russo neste momento. Portanto, bom, vá lá, senhora Olga, que os amigos sérvios trouxeram bandeiras russas para o estádio, vá lá, ao menos isso, alguém que consiga defender toda essa situação. Estimados senhores e senhoras, pois, Filipe Damasceno, a vontade também é essa. O problema é que depois tem aqui mais gente que se calhar não volta porque o direto é muito longo. Mas não, estou a brincar. Naturalmente acho que é para deixar alguma água na boca para o próximo direto. Um muito obrigado para todos. Senhora Armando Palma, os negócios do filho do Biden na Ucrânia, isso vai dar um direto especial, tal como há aqui um outro direto que eu quero realizar e quero dedicar um tema exclusivo. Eu sei que toda a gente tem interesse nisso. Senhora Maria Simões, muito obrigado também pelas suas palavras. Mas há um tema que eu vou aqui, eu prometo que eu estou a reunir elementos para conseguir fazer um único direto bastante denso, que é sobre o Grupo Wagner. Toda a gente, naturalmente, pergunta há muito tempo sobre o Grupo Wagner e eu posso já deixar-vos aqui isso com alguma água na boca. Eu acredito que aqueles números avançados pelo Ministro da Defesa, Sergei Shoigu, no sentido de solicitar 1,5 milhão de militares nas Forças Armadas da Rússia,
dos objetivos que tem é, após todo este conflito, poder integrar os elementos do grupo Wagner nas Forças Armadas russas. Pronto, e só vos vou dizer para já isto. Depois, vamos ver, mas vou organizar um direto sobre isto. Uma boa noite a todos e muito obrigado por estarem sempre desse lado e por todo o apoio que vão sempre dar. Uma boa noite.